Tudo bem com todos vocês? Tudo na Santa Paz? Hoje vamos entrevistar Gabriel Felipe, tá bom? Vamos tirar algumas dúvidas, vamos adquirir um pouco mais e compartilhar dele para conosco, bastante conhecimento, que a gente vai navegar um pouquinho sobre alguns tópicos do livro de Hebreus, tá certo? Gabriel, é contigo. A paz de Cristo, meus irmãos. Antes de começar, vamos fazer uma leitura, né? Você poderia... tem Bíblia aí? Tem. Vamos fazer uma leitura no livro de Hebreus, capítulo 12, o verso 14 até o 17. Está muito alto lá. Está muito alto. Abaixar aqui. Vamos lá. 14 ao 17. Isso. 12, Hebreus 12, 14 ao 17. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote a vós, cause confusão, contaminando muitos. 16. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano como Esaú, o qual, por uma refeição desejada, vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Amém. Interessante. Por que o escritor de Hebreus fez essas exortações? Toda a carta de Hebreus, ela segue uma lógica que o escritor, assim como todas as cartas, a de Paulo, a de João, ele tinha um público, ele tinha um alvo, e baseado nisso ele vai dando as exortações. Hebreus, desde o começo a gente vê que existiam problemas ali no meio da Irmandade, em exclusividade, como o nome está dizendo aqui, numa comunidade de irmãos convertidos, que eram judeus, e ali estava havendo muitos problemas no meio. Tinha, como você vai ver no capítulo 1, tinha pessoas que tinham problemas com a questão da superioridade de Cristo, tinha essa questão da superioridade de Cristo, tinha pessoas que estavam voltando para a lei, para as práticas da lei, tinha pessoas que simplesmente estavam abandonando a fé. E aí, é até bem conhecido, no capítulo 10, o verso 25, que a gente usa muito, que muitas pessoas estavam deixando de congregar, e aqui ele vem fazer uma nova exortação para que esses irmãos eles não abandonassem a fé. E o abandonar a fé aqui não é apenas vou deixar de vir à igreja mas vou continuar fazendo qualquer outra coisa. Abandonar a fé aqui para ele é desde abandonar os ensinos básicos da sã doutrina, do Evangelho. É você deixar de crer em Jesus da forma simples que é para ser crido, que a Bíblia nos ensina. Porque a carta ela fica muito explícito isso, porque existiam pessoas que até estavam enfeitando o Evangelho. Não. Se esforcem, como ele começa aqui, se esforcem para viver em paz com todos. Aí daqui a pouco a gente pode conversar mais com isso. Mas a lógica aqui de Hebreus se a gente fosse resumir tudo, siga o Evangelho puro e simples que é para ser seguido. Sem enfeite, sem prática da lei, sem pensamentos de filosofia. É o Evangelho puro e simples. Aí ele entra nesse contexto aqui para fazer com que os irmãos não se desviem. E o verso 15 até fica bem explícito, mas depois a gente pode falar mais sobre isso. Certo. Um pouco antes, no verso 14, o que significa esforçar-se? O que seria isso? Se esforçar demais, esforçar de menos? No grego, aqui está esforcem-se, no verso 14, né? Esforcem-se para viver em paz com todos.
esse esforçar dá aquele entender que é algo difícil, não é algo, caiu do céu, tá tudo bem. Não é bem assim. Por isso que existe o se esforçar. Lembra bastante também aquela lá em Efésios capítulo 4, que Paulo diz que é para a gente suportar uns aos outros, né? O suportar é o carregar ali, é colocar nas costas, e que a gente traz para o português, acha que é suportar. Pô, aquele irmão é tão chato que eu tenho que suportar ele. Não é isso que Paulo está falando ali, é tipo carregar mesmo, carregar ele até, se for possível, entrar com ele no céu nas suas costas. E aqui, esse esforçar tem um sentido quase similar. Que você vai ter um esforço da sua parte para esse objetivo aqui que ele está falando. Alexandre, você consegue abaixar um pouquinho o volume da mesa? É o vermelho da direita. Está dando microfonia. Obrigado. Viu? E então ele diz que é para a gente se esforçar para viver em paz com todo mundo. Não vai ser algo difícil, vai ser algo danoso, doloroso, né? Mas você tem que se esforçar para manter a paz com todo mundo. Domínio próprio. Exatamente. E a santificação, Senhor. Tem o mesmo sentido, né? Som. É a direita, o vermelho da direita. Pode abaixar um pouco. Oi, som. Acho que melhorou. Pode prosseguir. Vamos lá. Ainda pegando um pouco do verso 14, ele me recorda algo que fala em Romanos 12, 18, né? Isso. Então, quem são todos em que vivam em paz com todos? Quem seriam todos esses? É muito comum achar que ele está falando da igreja, né? A gente, como igreja, ter que seguir a paz com todo mundo aqui, mas isso aqui de igreja é o básico, né? Isso. A gente é corpo de Cristo, o corpo de Cristo não tem rivalidade entre um com o outro, com os membros do corpo. Pelo menos nos esforçamos, né? Mas perceba que esse todos aqui realmente é todos. Todo mundo, é seu vizinho, seu patrão, seu amigo do trabalho, seu familiar, que pode ser a pessoa mais, vou usar uma palavra bem comum, a pessoa mais chata do mundo. Isso. Mas a gente tem que manter a paz com todos. E aí ele diz, né? Se esforçar para isso. É ter esse esforço, porque não vai ser fácil. Vai ter aquela pessoa que até mesmo pode ser contra você por causa da sua fé, na faculdade, no Sim. trabalho. Mas você tem que se esforçar para manter a paz com essa pessoa. É papel nosso, como cristãos, ter esse esforço. E aqui a gente pode até ver outras passagens, mas eu creio que todo mundo aqui já lembrou de algo que o próprio Jesus fez, que Jesus ele manteve a paz com todos. Querendo ou não, ele fez o que tinha para fazer nos momentos de turbulência, nos momentos necessários, que era contra os fariseus, que era para bater em determinado ensino, para que as pessoas elas percebessem o caminho errado daquele ensino. Aquele evento no templo, Jesus purificando com chicote, ele realmente fez muita coisa. Mas entendam que são em momentos específicos que Jesus ele precisou fazer algo extremo desse jeito. Mas a paz Jesus manteve com todos. Exato. Exatamente. Então, se esforçar em manter a paz com todos, eu creio que não seja algo de outro mundo, porque Jesus, que é o nosso modelo, eu creio que todo mundo que está aqui vê Jesus como modelo, né? É o objetivo de ser humano, pelo menos eu creio que todo mundo tem esse desejo de ser como Jesus.
O nosso modelo, ele realmente teve a paz com todos. Todos mesmo. Seja opositores, pecadores, a gente sabe como é que Jesus lidava com isso. E nosso papel como cristãos, olhando aqui para o que o escritor falou, é que nós realmente precisamos ter a paz com todos. Literalmente, em algumas situações no popular, né? Uma frasezinha popular diz: a gente tem que engolir sapo, né? Que literalmente, se a gente for levar para o prático, não é tão simples assim. Realmente, tem que olhar para Cristo, literalmente tem que olhar para Cristo, tem que imaginar como que Cristo faria nesse exato momento de agora. De repente você pode estar sendo a pessoa agredida por algumas situações, e uma das mais difíceis possa ser ou não difamações, porque aí mexe no caráter pessoal, naquilo que você construiu, né? Mas tem que olhar para Cristo, viu? Se você não conseguir olhar para Cristo, essa paz ela não vem não, Gabriel. Não vem. Ele é o nosso modelo, né? Se não estiver olhando para Cristo, não vem. Ele fala algo sobre olhar. Gente, estão abertos aí em Hebreus, né? Ele fala algo no verso 2, no capítulo 12, relacionado ao que a Alessia acabou de dizer. Se a gente voltar um pouquinho, no meio do verso 1 ele vai dizer que é para a gente se livrar de tudo que vai nos afastar ali, o pecado, e a gente precisa correr com a perseverança a corrida que nos é proposta. Essa corrida que no final a gente sabe que todo cristão quer receber essa coroa, essa vitória. E aí no verso 2 ele diz, como é que a gente corre essa corrida da vida cristã? Tendo os olhos fintos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É o que você estava falando. Se a gente está sempre olhando para Jesus, então a gente entende que, olhando para Jesus, que é o nosso modelo, entra a aplicação do verso 14, que é ter a paz com todos. Se Jesus não fez confusão com ninguém, quem seria eu para fazer uma confusão ou não aceitar um insulto? A gente sabe como é que Jesus agiu, não precisa ir tão longe. Aqui eu creio que a gente compreende. Estamos aprendendo aqui domínio próprio, né? Suportar com a paz de Cristo. Aí agora vem sem santidade, Gabriel. Ninguém verá o Senhor. Não. É só seguir o texto, né? Ele diz: se esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. É engraçado porque ele coloca mantenha a paz com todos. Lembra bastante, você citou, né? Romanos capítulo 12, verso 18, que é ter a paz com todos, que Paulo fala lá. Ele diz para a gente se esforçar em manter a paz com todos e para ser santos, ser separado. Olhando para o contexto aqui cotidiano, que ele coloca todos, então seu patrão que não é cristão, ele não vai estar com você no culto, correto? Ele vai estar com você no momento do trabalho. Então você precisa manter a paz com ele. E aí ele diz, pensa nesse contexto, você nesse ambiente, com essa pessoa que pode ser até opositor à sua fé, você vai ter que manter a paz com ele. E para que você seja santo, é para você se esforçar. Aí você aplica tudo isso, você olha e diz, não, se eu não retribuir o mal com o mal, eu vou estar sendo santo, vou estar sendo separado, porque é assim que é a lógica do mundo, né? Se eu levei uma tapa no rosto, logicamente eu vou dar outra em você, né? A lei da semeadura, né? Você plantou, mas a lógica do evangelho é outra. Totalmente diferente. E aí é por isso que ele vai dizer que, e para serem santos, a gente precisa fazer isso para ser santo. Cristão, ele não tem que estar brigando com todo mundo, discutindo e tal. Lógico que existem discussões... Eu sou certo, é a minha verdade. Lógico que existem discussões que elas são bem-vindas. Eu digo discussão de conversas, né? Até para você poder evangelizar uma pessoa. Eu até gosto de falar que quando uma pessoa, ela começa... Eu estou evangelizando uma pessoa, ela começa a discutir, eu já paro. Porque dali não vai para nada. Numa discussão, o que prevalece é a verdade do outro. A minha verdade que vai prevalecer numa discussão. Não importa se você tem um melhor argumento. Numa discussão, a minha verdade tem que sobressair a sua. Então, eu não vou evangelizar essa pessoa numa discussão.
não, eu paro. Vai afastá-la mais ainda, né? Aí você, para ter a paz com aquela pessoa, não, realmente você está certo, em outro momento a gente pode conversar sobre isso. E aí fazendo isso a gente vai ser santo, ser separado nessa lógica do mundo. E aí chega no final do versículo que ele diz: e sem santidade ninguém verá o Senhor. Então paz com todos faz parte da santidade, faz parte dessa vida separada, dessa forma diferenciada que o cristão tem que viver para ver o Senhor. Se a gente não vive dessa forma, se existe algum cristão brigão aqui, eu acho que esse é o momento, talvez o Espírito Santo está tocando nesse assunto para até mesmo a gente rever, né, nossos conceitos, nossas atitudes para ser como Cristo. Sim. Se esforçar. Isso. É como ele coloca a paz com todos, pensa que quando ele, no capítulo 10, que ele vai dar algo parecido, mas ele está aplicando mais para a igreja reunida. Ele vai trazer outras coisas para a gente poder, como igreja aqui nesse contexto, ele vai trazer algumas coisas para nós. Mas no verso 12, quando ele coloca viver a paz com todos, ele abrange, ele sai da reunião da igreja e vai... Porque todo mundo que eu conheço não está aqui dentro, não sei vocês, mas todo mundo que eu conheço não está aqui. Então, o contexto de manter a paz para ser santo com todos já é além da igreja, é todo mundo. É vizinho, é parente, é... ambiente de trabalho... Onde eu estiver, eu tenho que manter a paz com aquela pessoa. Até um opositor de algo, até do evangelho, que é onde eu digo, se cristão, ele não deve ter inimigos. Se o cristão olha determinadas passagens e diz lá, seu inimigo, amar seu inimigo, tem um contexto ali do que Jesus está falando. Toma cuidado. Cristão não pode ter inimigos. A gente vai ter opositores. E essa oposição precisa ser a oposição ao Evangelho. Se for oposição a você, como pessoa, é bom a gente poder... É uma oportunidade para rever. Porque a gente precisa ter essa paz com todos para que a gente seja santo e que essa santidade nos leve a ver o nosso Senhor, que é o nosso objetivo. A ira, ela é um sentimento humano. O próprio Jesus se irou. A gente tem várias passagens que mostram Jesus irado. Só que a ira, se ela não tiver um limite, ela vai fazer com que a gente peque. Irai-vos e não pequeis. Pegaram, né? O que é que Paulo escreve? Irai-vos, mas não pequeis. Porque eu posso, e na maioria das vezes a gente, se eu não me engano, são 4 passagens ou 3 passagens que a gente tem Jesus irado, e todas elas é em relação ao pecado. Aí a gente entende o que é que a ira de Jesus ali era sobre um pecado, tipo, tinha um leproso no capítulo 2 de Marcos, que Jesus toca nele. Aquele homem, ele estava tão destruído por causa daquilo, aí Jesus olha para ele irado, toca, mas não irado com o homem, irado pela situação. E nós, como cristãos, podemos ficar irados, só que a gente precisa ter o domínio próprio. É aí que está a chave que você já mencionou. Se nós não buscarmos o domínio próprio, a gente, infelizmente, não vai ter a paz com todos. E aí cada pessoa vai ter um tempo para desenvolver isso, vai ter que pedir em oração ao Espírito Santo, buscar a palavra. Está sempre com os olhos fintos em Jesus, como ele falou alguns versos antes, para que a gente consiga manter a paz com todos. Não vai ser fácil. É aquilo, o evangelho não é fácil, né? Essa é a verdade. Ele é simples, mas não é fácil.
E cabe a cada um. Tem pessoas que conseguem manter a paz com todo mundo, mas a dificuldade dele pode ser em outra área. Mas tem outras pessoas que a dificuldade pode ser exatamente no domínio próprio. E aí é buscar, pedir ao Espírito Santo em oração, pedir ao Senhor e ir trabalhando. Aí vai errar, vai levantar de novo e assim vai, até enfim chegar aquele momento que você não se preocupa mais com que aquela coisa que seu vizinho sempre faz com você, aquele som alto, um exemplo absurdo que coloca, já não mexe tanto com você, e você chega ao ponto de poder olhar para ele e ver apenas um pecador precisando de Cristo. Aí é nesse nível, que é como Jesus é, né? Jesus chegou mostra esse nível para nós, né? Vai constrangê-lo pelo fato de você não revidar. Vai gerar automaticamente um constrangimento nele, porque ele está esperando você de volta. O que ele possa estar te fazendo, ele está esperando que você retribua, e você não vai retribuí-lo. Você vai constrangê-lo. Mas por que ela não me revidou? Porque dentro de ti habita um Santo Espírito, no qual esse Santo Espírito, através da sua palavra e através de professores, chega até nós, o conhecimento compartilhado, para que a gente possa literalmente, como o Gabriel bem pontuou, é simples, mas o simples, de pouco em pouco, a gente vai amadurecendo. E o que seria mais importante, de repente, assim? Eu ganhar aquela discussão e perder a salvação? Ou me tornar ser ninguém, como a própria palavra me diz que eu sou nada? Então é melhor ser um nada, com as portas dos céus ainda estando abertas para me receber, ou o meu ego inflamado de querer mostrar força e coisa e tal, perder. Então, com isso eu posso entender que se Jesus aconteceu uma situação com alguém na comunidade, e eu não tenho domínio próprio, virar, deixar exceder essa raiva, não mostrar Cristo em mim, a Jesus me chama, aí nessa hora eu pego a salvação. Não é bem assim. Não sei. Não é bem assim. Não é bem assim. Mas a salvação, ela pode ser perdida. No verso 15, acho que vai chegar muita ênfase nisso. Mas você se irá com uma pessoa em um determinado momento, vai ser um pecado momentâneo, que todo mundo aqui em determinada coisa a gente peca. Todo santo dia a gente está pecando, né? Mas o sangue de Cristo sempre está nos renovando, nos lavando. Mas eis a questão, a gente não pode viver no pecado, ser escravo do pecado, é diferente. Exato. Mas se... Isso, exato. Aí só que aí ela falou, tipo, eu mirei, talvez discutiu, pronto, pecou. É como qualquer outro pecado. Senhor me perdoe, é como eu falei, você nessa caminhada, nessa corrida aqui que ele fala aqui, olhando finto em Jesus, que ele fala no verso 1 e 2, você vai tropeçar muitas vezes, que vai ser o pecado, né? Você vai levantar e vai dizer, me ajuda de novo, e assim vai. Até nisso vai chegar um ponto que você não vai conseguir, você não vai mais irada cair nesse mesmo pecado. Um exemplo. E qualquer pessoa aqui vai ter uma determinada área da sua vida que vai estar em construção para se parecer com Cristo. A parte do irado para manter a paz com todos, é algo interessante de ser falado, e a gente fala pouco e precisa mesmo. No momento que eu pecar, é como João fala lá no capítulo, na 1 João capítulo 2, pequei, eu vou apelar para o meu advogado, que é Jesus lá em cima, Senhor me ajude, me perdoe, vou continuar, levanta. Talvez a atitude de um cristão, depois de uma discussão, alguma coisa, depois que caiu, voltar lá e pedir perdão, desculpa, seria a próxima etapa. Exato. Porque você está sentindo no seu coração, né? E O sangue vai ferver.
Isso vai chegar, mas no verso 17. O verso 17 vai chegar nisso aí. Tem uma frase que diz: é melhor ter paz do que ter razão. Isso. Eu acho que você falou algo parecido, não foi? Aqui. Exatamente. Eu faço isso em casa, na N sabe. Eu tô certo e digo que eu tô errado. Eles têm? Brincadeira. Porque mesmo a pessoa estando certa, mostrando, chegando a gente de fato, mostrando por A mais B, na certa. Lá na frente parece que piora. Então, essa frase é importante, melhor ter paz do que ter razão em alguns casos. E ela se encaixa nisso aqui, né? No que ele está falando, para a gente viver paz com todos. Se para viver paz com todos é melhor a gente perder a razão, então que assim seja. Só não se o assunto for o evangelho. Em determinados momentos a gente vê que vai ser necessário defender a fé. Mas também vai ter determinados momentos que não vai ser necessário defender a fé, porque a outra pessoa só quer atacar, ela não quer... Defender então, a fé, mas sem a espada, viu, Pedro? Sem tirar a orelha de ninguém. De Pedro. Isso. Exato. Pegando ainda a deixa, Gabriel, como alguém pode deixar de alcançar ou excluir-se da graça de Deus? Isso aqui esse verso 15, leiam aí comigo. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Veja que o que é que o escritor está dizendo? Que você e eu temos essa possibilidade de se excluir da graça. Isso aqui, para algumas pessoas que acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre, já é um dos versículos que passa longe, né? Isso. Porque todos aqui eu creio que estão em condição de salvo. Falando de salvação, porque a salvação, ela não é algo que chegou e vai embora, chegou hoje, foi embora amanhã, chegou de novo, como alguns pensam. Não é bem assim. Nós aqui, eu digo que estamos em condição de salvos. Era como se a gente tivesse uma entrada para o cinema, você está lá na fila para assistir um grande filme. Aí o filme vai ser o último dia, ser ressurreto com Cristo, transladado, ter tudo. Aí você está aqui na fila. Você está aqui com o seu ticket para entrar no cinema. Só que você, nessa condição de salvo, você pode sair da fila. Você pode ficar na fila, mas soltar o ticket. Pense a fila como se fosse a igreja. O ticket, que é como Paulo fala lá em Efésios, é o selo da salvação, é o Espírito Santo. Aí, nessa analogia, o ticket seria o Espírito Santo. Você está com ele aqui. Você pode soltar ele, ignorar e continuar na igreja. Você pode simplesmente sair da igreja, que no caso é a fila. E se você não tiver com o ticket e na fila, você não vai assistir o filme, que no caso seria aqui a salvação naquele dia. E você tem, assim como você teve a escolha de entrar na fila e segurar o ticket, você também tem a escolha de soltar o ticket e sair da fila ou qualquer um dos dois. Que aí é o que ele coloca aqui, se excluir da graça. A gente tem essa possibilidade e eu oro para que nenhum que estão aqui peguem esse caminho. Continue. Segurem o ticket, segurem bem o ticket. Segura, continua essa corrida aqui do verso 2, do verso 1 que ele diz. Fica lá na fila. Fitado, olhando em Jesus. Continua. Douglas? Eu acho que talvez ajude uma dúvida da aqui. Uma vez eu tive uma mais em relação a certo, se eu tiver usado o caminho e minha outra ação não foi um pecado, mas eu estou mantendo e a minha outra ação foi um pecado. O que acontece? Eu perdi o ticket. O ticket foi rasgado, foi metade do ticket. Aí eu achei legal essa analogia sobre essa questão que você falou sobre. Eu estou lá, houve uma discussão, e eu respondi a alguém, além de irá, eu pequei. Então, eu perdi minha salvação por isso. Se Jesus voltasse naquele exato momento, o que é que aconteceria? Nesse caso... Eu falei, mas ninguém eu acho que... Tá, é aquilo. O pecado na vida do cristão, ele é algo pontual.
Você está andando aqui, eita, pequei. Perdão, Senhor, andou de novo, pequei de novo. E sempre vai ser assim. Ele não pode ser algo, ele tem que ser algo momentâneo, ele não pode ser algo permanente, que aí é onde entra a escravidão do pecado, é onde entra que você é servo, você é escravo do pecado, você vive no pecado. Pecado deliberado, né? O pecado, você está vivendo naquilo. Você, por exemplo, é uma pessoa que vive de fofoca. Não estou dizendo que você, a pessoa vive de fofoca. Nossa, não. Entenda que a pessoa que vive falando dos outros, e isso aqui é extremamente danoso, capítulo 2 e 3 de Tiago fala muito bem sobre isso. Isso é um pecado. Fofoquei uma vez, eita, o Espírito Santo aqui, ele me incomodou, eu sei que é pecado, me perdoe, não vou fazer mais isso. Mas a pessoa vive fofocando a vida dela, eita, tu viu que... Ele nunca se arrependeu, né? E nunca se arrependeu. Isso aqui, ele está na fila... A pessoa entrou na fila para assistir o filme, está com o ticket, mas soltou o ticket. Está só na igreja, mas está aqui pecando, vivendo nesse pecado. Porque o arrependimento é a mudança literal, exatamente. Né? Daquele e ato. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já incomodou, a pessoa resolveu não ouvir o Espírito Santo e viver aquela vida. Aí é nesse momento de viver no pecado que aí você perde a salvação. Você pode chegar ao ponto de se excluir da graça. Até dentro da igreja. E aí é o que... eu não fofoco, eu fofoquei hoje. Falei de Alessia aqui, a Alessia trocou de carro, eita, fofoquei, eita, pequei. Senhor, me perdoe, não vou fazer mais isso. É normal, a gente vai sempre errar em alguma coisa na nossa vida. Mas não podemos viver no pecado. Esse é o ponto. Se Jesus... Mas se a pessoa que vive nessa constância pede perdão, Deus perdoa. Mas em algum momento, se eu tenho ciência que eu não posso pecar devido à ira, porque o contexto não é só os irmãos da igreja, é como um todo. Todos. E se alguém que inverniza a sua vida de uma forma que faz você perder o domínio próprio, você não vive pecando, tá? Assim, você vive pecando, mas Deus, você sabe que Deus perdoa. Mas é que a pessoa está invernizando, você está dando domínio próprio para aquela pessoa não revidar com você. Mas chegou o ponto de você não suportar mais e você dizer, olha, já tive que pegar Satanás, aí nesse... Então eu digo isso. Aí... Eu não quero saber. mas aí, foi algo momentâneo, né? Foi algo momentâneo, não foi? Eu não vou perder minha salvação. Não. Aí eu, graças a Deus, Agora é aquilo. e se não der tempo, Ela tá pensando, pequei, pum, aí Jesus voltou, pá, eita meu Deus. Mas o seu histórico que vai ser importante no último dia, né? Mas olha, posso... eu penso que muitos, mesmo cristãos, pensam que já estão salvos, pensam que não tem que estar vigiando. Então, essas aulas é interessante. Sim. Aham. Tirar a nossa dúvida. Certo. Mas é importante. Porque se a gente está para falar do Evangelho do Senhor, a gente tem que ter noção do que está ensinando. É como eu falei na analogia do filme, né? Todo mundo aqui está na fila, todo mundo está com ticket. Mas aí tem as situações que você pode soltar o ticket, você pode sair da fila. Sim. E a gente tem que estar fiel aqui para esperar a hora do filme. A gente não sabe quando é, mas a gente sabe que esse filme vai ser passado, é nessa fila e a gente continua nela. E a gente na fila vai assistir o filme. Porém, a gente tem que lutar porque em contrapartida, enquanto a gente está aqui na fila, tem outras pessoas chamando a gente para sair, todos ao redor, né? Sai da fila, não sei o quê, que coisa, esse filme está aí já faz 2000 anos já, que nada, que ele vai voltar, um exemplo. Mas, voltando para a analogia do pecado, o pecado na vida do cristão ele é momentâneo. Se você pecou, por exemplo, na hora que Jesus voltou, é um pecado momentâneo, for algo pontual, o seu histórico que vai valer, assim, entendeu? Olhar para trás que vai valer. Ninguém melhor para conhecer o coração do homem do que o próprio Jesus. Exato. Mas não sei se de repente possa ser o caso, né, de alguma pessoa. Eu escutei uma frase que é muito interessante: tudo que me incomoda
e a gente se sente incomodado, o interessante é você se perguntar a si mesmo, por quanto tempo eu consigo tomar esse veneno que me faz mal? Né? Então, qual veneno? Existe o veneno, que é aquilo que eu alimento, e existe o antídoto, que é Jesus, que é justamente essa paz que a gente está iniciando e falando aqui, o domínio próprio, né? Suportar-vos uns aos outros. Por mais que seja insistente, não é interessante a gente, eita, será que Jesus vem agora? Vou perder minha alma? Não, o que é mais interessante é literalmente você fazer o possível para não tomar do próprio veneno, que é o que você às vezes, por que essa pessoa está me irritando? O que é que ela faz para te irritar? Vamos supor, ela todo dia bate na minha porta e corre, que nem alguns faziam aqui quando era pequeno, né? Isso te irrita? Irrita. Então, o que é que você pode fazer para que isso não lhe irrite mais? Então, ver de uma outra forma e não todo dia você está alimentando esse veneno todos os dias para o seu próprio mal. Aí você vai se revestir de tudo que é benigno, que vem da parte de Deus. Ora a Deus, entrega a Ele o teu problema e se mantém firme. Porque às vezes, aquela pessoa que pode estar nos implicando e sendo Satanás, que nem você mesmo pontuou, um dia, pela minha paz, que possa transparecer e florescer, ele pode ser ganho através de ti. E também ele pode perder, porque eu alimentei aquilo que não é interessante para mim. Alexandre? Isso. Exato. Exato. Um aos outros. Exato. Gabriel, o que é a raiz de amargura que contamina muitos? O que seria isso? Ela entra perfeitamente nesse contexto. A gente está falando aqui de manter a paz. Não esqueçam disso. Quando está olhando para cá, para esses versículos, a paz com todos, a paz como assunto, ele está trazendo todos os versículos, pelo menos esse que a gente leu, olhando para isso. E a raiz de amargura, não precisa nem ir para outro texto, vamos por causa da hora, é quando, por exemplo, a gente começa a guardar no nosso coração algo de ruim. E isso é uma coisa que vem lá de Deuteronômio 28, essa raiz de amargura, Deus já tinha mostrado para Moisés como é que isso atuava, que é algo tão ruim que ele vai crescendo e você nem percebe. É por isso que se chama raiz de amargura. Por exemplo, eu tenho um determinado algo contra a Cremilda. E eu não busquei tratar essa questão com Cremilda, se era entre eu e ela mesmo, ou na minha mente. E isso foi enraizando aqui. E aí o que acontece? A gente olha no verso, ele diz aqui, cuide-se para que ninguém se exclua da graça. Essa condição a gente tem, de se excluir da graça. E que nenhuma raiz de amargura, estou no verso 15, se vocês quiserem olhar aí de vocês, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Nesse contexto aqui eu tenho algo contra a Cremilda. Eu não busquei tratar essa questão com Cremilda, que já é que todo cristão. Se eu tenho algo contra meu irmão, nem ofertar eu deveria. Jesus já ensinou sobre isso. Os tesoureiros da igreja, quando eu colocar o dinheiro na sacolinha, eles vão receber, mas Deus ele não recebe a sua oferta se você tiver algo contra o seu irmão. Lembrem disso, nem seu dinheiro Jesus aceita, porque o dinheiro faz parte da adoração. Aí eu tenho algo contra a Cremilda, não fui buscar esse perdão, seja da parte dela, da minha, qualquer um desse contexto. Fui enraizando, e aí eu começo a atacar a Cremilda, falar para a Maíra, a Cremilda, veio não sei o quê. Já comecei aqui fazendo a picuinha, né? Vou para Alexandre, vou para Mateus. Começou a aumentar. Aí é algo ruim, ninguém vê. E detalhe que um irmão, às vezes, pode começar a ter raiva daquela pessoa que você pontuou. Exato. Aí começa toda. Por isso que vai enraizando. Lembra na analogia da fila? A raiz de amargura é na fila, é na igreja. E aí ele diz que a gente pode chegar ao ponto de se excluir fazendo também isso.
Veja que situação. Então a raiz de amargura é isso. Se tem algo contra o irmão, seja lá o que for, qualquer coisa, é melhor ir tratar. Por mais duro que seja, sente com o irmão. É como Jesus ensina lá, vai você e ele, se não, chame uma testemunha. Mas o mais importante é tratar essa situação, porque isso é muito danoso. Exato. Uhum. Sim, você, assim como você tem a escolha de receber a graça, ela está disponível. Ninguém te forçou a ser batizada, mas você ouviu e aceitou. Do mesmo jeito que você aceitou livremente a graça, você também livremente pode sair dela. Na analogia da fila, você pode sair da fila, você pode sair da igreja, se você quiser. Então, a graça seria o quê? A salvação? Sim, exatamente. Você pode perder a salvação, mas também você pode estar na igreja e soltar o ticket, como eu falei, né? Ignorar o Espírito Santo, ele dá um exemplo aqui, a raiz de amargura, que não vai trazer a paz no meio da igreja, vai trazer só guerra, só luta, só dor. Aí também é uma forma de você se excluir da graça. Paulo vai dizer em outras passagens também, ignorar o Espírito, não deixar ele atuar em você. Isso aqui está em contexto com todo o Evangelho, a gente conhece bem. Ok. Obrigado, Gabriel. Oi. Sim. Porque esse irmão também não tem difícil acesso a ele. Certo. Eu posso pedir perdão diretamente ao senhor e também perdoar o irmão direto, sem conversar com ele. Dependendo da causa, sim. Deixa eu pegar uma situação que a gente, dependendo da situação, falar diretamente com o Senhor, sim. A gente pode ir entregar nas mãos do Senhor para ser feito. Mas se for algo muito que acaba entrando em choque a sua fé dos demais, é melhor ir tratar diretamente com o irmão. É porque me fugiu da mente agora algum exemplo que a gente pode... Deixa eu ver aqui, um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vou pegar você como exemplo, tá, irmão? Não fique chateado, é um exemplo. Alessio está regendo aqui, nosso regente está regendo. E aí Alessio, ele coloca um cântico, que é um cântico que traz umas palavras meio esquisitas, assim, sabe? Até no nosso cenário, acho que é até interessante depois a gente conversar sobre isso. Não acontece aqui em Prazer, graças a Deus. Mas, inclusive, até no L-Camp, que foi cantado lá um cântico que eu sinceramente, excluiria aquele cântico do nosso cenário. Aí Alessio traz um cântico desse. Rapaz, eu tenho duas saídas. Ou eu oro para o Senhor, ou eu falo diretamente com Alessio. Alessio, esse cântico, que eu acho que nesse contexto aqui o melhor seria ir falar com Alessio. Até mostrar, né? Alessio, poxa, eu não vi, não sabia disso. Um exemplo. Nessa situação, que é algo pequeno, mas pode ser extremamente danoso, a gente fala. Aí no outro cenário, esse é o cenário 1, que é Alessio. O outro aqui, Alessio é muito ríspido aqui, o que importa é o que eu falo, não sei o quê. Alessio não está me dando espaço para dizer, esse cântico não está coerente com as escrituras. Aí eu primeiramente tenho que orar pelo Alessio, por não estar acessível, que isso aí é contra o Evangelho. A exortação, ela faz parte do Evangelho. Eu tenho que estar grato pelo fato de, por exemplo, Alessandro, depois de uma aula, falar comigo, olha, você falou isso, aquilo, outro. Me corrigir por ter me falado algo errado. Sim. Eu tenho que estar grato porque Alessandro está me corrigindo. Tem muitas passagens falando sobre isso. Tem essa maturidade, às vezes, como você vai ficar chateado que você foi até Exato. para conversar, para resolver um problema. Como é que a gente faz? Porque, infelizmente, porque a gente não ensina. A gente tem que ensinar mais sobre isso, a respeito da repreensão. Faz parte do Evangelho. Se Alessandro ele chegou até mim... É uma prova de amor, né? Ele está me amando. Prova de amor. Exatamente.
é algo que eu falei aqui de errado, feito, não sei se vocês lembram, mas em abril que eu estava dando as aulas sobre a questão de dinheiro, aí eu falei para vocês não emprestarem. Aí teve um irmão que ele me falou, olha, isso não está coerente com o Evangelho, me mostrou a passagem e tal, porque eu enfatizei não emprestar baseado numa questão pessoal. Esse irmão veio até mim, me mostrou, fiz, não, realmente eu estou errado, e no outro domingo eu fiz uma retratação. É um exemplo que aconteceu prático. E eu vi ali, o irmão está me amando, é uma correção, e amém por isso. Jesus vai me corrigir sempre. Quantas correções Pedro recebeu, Paulo, João, de Jesus? Faz parte da caminhada. Se a gente quer continuar na fila para assistir o filme, a correção faz parte. Então, vai ter momentos, se Alessio ele for acessível, receba a correção. Se Alessio não for acessível, aí eu oro ao Senhor para que ele possa ser mais acessível e também pela causa, para que possa ser tratado. Hoje temos até muitos meios, né? Numa situação dessa, até o Gabriel não teve o acesso a mim, mas o amor, eu não posso permitir que Alessio continue. Porque assim, eu não sei se Alessio de repente foi congregar em outro local e foi reger em outro local. Alessio está indo com erro. A gente tem que pensar de inúmeras possibilidades para que aquilo seja resolvido o quanto antes. Pelo seguinte fato, mas eu sei que Alexandre tem um pouco mais de intimidade com Alessio, mas ele não vai fuxicar com Alexandre. Ele vai dizer a dificuldade que traz outro irmão, diferente, né? É diferente. Aí ele vai a outro irmão e fez, olha, ajuda. Alexandre, aquela letra do cântico, ela não condiz com a palavra de Deus que Alessio regiu naquele domingo. Você tem mais acesso a ele, você poderia me ajudar para que pudesse chegar até ele, porque eu não conseguia, ou então até você mesmo poderia exortar ele, rever isso com ele. Então, existem inúmeras situações para que a gente possa resolver aquilo. Por quê? Eu, Alessio, por inconsciência até mesmo da imaturidade, não ter dado esse start, que aquilo era impróprio, né? Eu posso estar, em vez de estar salvando, posso estar até destruindo algumas pessoas. Então, em caso de destruição, olha, isso tem que se resolver logo, O irmão, de repente, ele se mudou, não sei o que, tem WhatsApp? Tem contato? Poxa, eu não tenho contato, realmente não existe contato com ele, que ele se mudou, eu não sei para onde ele foi. Tenta ainda, será que tem algum irmão próximo, para que aquilo seja acessado, para que não fique uma pequena raiz até ali, poxa, tem algo que tenho que resolver na minha vida, né? Mas se não tem esse meio, aí como o Gabriel bem pontuou mesmo, tenho que entregar a Deus, Senhor, Tu reconhece meu coração, me dá uma oportunidade, se assim for preciso, para que eu possa me retratar com esse irmão. De minha parte não existe mais nenhum tipo de raiz, né? Então é bem pontuado mesmo, realmente. Aí, só para finalizar, ele vai trazer um exemplo de Saul, no verso 16, ele vai falar sobre Saul 16 e 17. Aí eu vou citar Saul, que eu creio que vai ser importante para a mensagem de Paulo. Paulo César ele vai pregar possivelmente sobre Saul. Ele é ditado, isso. E ele cita Saul aqui como um exemplo de coisas ruins. E no verso 11, no capítulo 11, ele vai trazer vários exemplos de pessoas boas, né? Guerreiros da fé, Abraão, Moisés, Gideão, ele vai trazer um monte de gente. E ele traz Saul como um exemplo mau. No 16 ele vai dizer, para que ninguém haja como um imoral ou um profano como Esaú. Aí a gente vai lá na história de Esaú, a gente sabe, até no verso 17 também ele vai dizer que Esaú, não, no 16 mesmo, 16. Ele trocou por uma refeição, ele trocou os direitos de primogenitura dele. Estava morrendo de fome e vendeu assim, ó, toma Jacó. Lógico que tem a esperteza de Jacó também, a gente não pode deixar de lado, né? Pois é, essa é outra história. É difícil. Tem aquele texto. Pois é. Ele sabia que não era brincadeira. Teve a astúcia de Jacó ali com a mãe dele, a gente não deixa de lado também. Mas também Jacó, o Esaú, ele naquele momento, ele pensou mais no bucho dele, na fome. Eu acho que ele via aquilo como algo fruto. Também podemos ver dessa forma. Aí por
por que o escritor aos Hebreus está falando disso? Porque a gente, em determinados momentos, podemos agir como Saul. A gente está na fila para assistir o grande filme. Tá ali por causa de um desejo. Por causa de um desejo, você sai da fila. É por isso que ele traz Saul aqui, para a gente olhar a história de Saul e não seguir o caminho dele. É um exemplo. Esaú, obrigado. Esaú. Saul embora tenha os problemas, é outra coisa. Outros problemas. Exato. No 17 ele vai dizer isso, que no fim, embora que, trazendo para a gente, já estou aplicando para a nossa vida, no fim, escolhas que a gente pode fazer na nossa vida, pode fazer com que a gente saia da fila, fazendo com que a gente nem queira mais voltar para a fila. Fazendo birra. Aí a gente perde, se excluiu da graça. É nisso que ele está falando tudo aqui. E para que, trazendo isso para nós, hoje aqui, a gente perceba em cada um de nós se existe alguma raiz de amargura, se não está mantendo a paz com todos, se existe qualquer outra coisa similar que a gente pode levar você, ou até eu mesmo, seguir o caminho de Esaú. Falei certo, não foi? Falei certo. Seguindo o caminho de Esaú, esse é o momento de rever. Pedir força ao Senhor para que a gente não saia da fila, para que a gente juntos assista aquele belo filme e que naquele dia a gente esteja não só assistindo o filme, mas feliz da vida, aquela eternidade, participando do filme, vai ser algo belo. Mas lembrando que nós temos também, assim como nós tivemos a escolha de entrar na graça, nós também temos a escolha de se excluir da graça. Todo mundo aqui. Vamos ter nosso intervalo para continuar o culto depois. Obrigado, Gabriel.